Ok. Então, a gente vem seguindo um trajeto de prática com redes. A gente falou sobre... A gente vem fazendo um paralelo, né? No caso do câncer de mama, expressão gênica e fazendo toda uma análise sobre alguns aspectos das redes complexas, né? A aula de hoje, ela vai ser, como eu falei, fortemente conceitual. A gente vai pegar o que a gente já fez na prática e hoje a gente vai fazer uma discussão sobre aquilo que a gente aprendeu, até para a gente entender melhor como isso vai virar pergunta de pesquisa no trabalho de vocês, certo? Então, na verdade, eu vou dar um enfoque em comunidades e módulos e doenças, mas vocês vão ver que eu vou falar de hubs também, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, tá? Eu sempre repito, esse é o caso ainda que a gente está trabalhando, e eu quero relembrar algumas coisas que a gente já fez, porque as coisas que a gente já fez a gente vai conectar com o debate de hoje, tá? A gente começou fazendo a expressão diferencial, não é? Comparando, por exemplo, um tecido saudável com luminal A ou com outro. E aí jogou isso para dentro do string, para o string dizer assim, olha, aquelas proteínas cujo gene teve uma expressão bem diferente, monta para mim uma rede das interações das proteínas, e a gente jogou isso lá no Cytoscape e viu as proteínas e as expressões. Na verdade, isso foi mais um processo mecânico. Do ponto de vista de análise, tá certo? É nesse de cima aqui, ó. Ah, não, é no meio. Do ponto de vista de análise, a gente ainda não tem tanta coisa. A gente conseguiu aprender a mecânica da coisa que é importante, tá certo? Deixa eu só relembrar para vocês e agora dar um pouco mais de base do que é differential gene expression, porque agora a gente realmente vai precisar aprofundar algumas coisas que a gente quer entender. Eu falei meio por alto, o Murilo também falou, né, e eu quero dar uma aprofundada na parte conceitual. Então, antes de a gente chegar na differential gene expression, eu quero falar de um conceito que a gente tem usado, mas tem gente que não entende ele bem. Então chegou a hora de vocês começarem a entender. Certo? Que é o princípio da hipótese nula. Certo? E essa ilustração, para mim, é excelente para a hipótese nula. Certo? O que é a hipótese nula? E vocês precisam entender bem isso estatisticamente. Certo? Primeiro, eu preciso escolher duas variáveis, certo? Então vamos pegar o exemplo do gato aqui. Gatos não mostram preferência por comida baseada no formato, certo? Quais são as duas variáveis nessa questão aí, vocês acham? Formato e gato? Será que é formato e gato? Formato e preferência do gato. É a preferência que eu quero ver, não o gato em si, certo? Então, essa pergunta está fazendo a seguinte questão. Será que se eu mexer numa variável, que é o formato do biscoito, afeta outra variável, que é a preferência do gato? Certo? Como é que eu testo isso? Exato. Primeiro, o ideal, e a gente vai mapear isso para os nossos genes, eu não vou usar só um gato, concorda? Porque só um gato não vai representar. Eu vou tentar pegar vários gatos, certo? Que vai ser a minha população ali, não é? Então eu vou ter várias, que nos nossos genes vão ser as nossas várias amostras, não é? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um formato para eles, não é isso? Posso computar quanto eles consomem, depois eu mudo o formato, computo quanto consomem, e aí eu vejo se há o quê? Uma diferença significativa, não é? E
quando eu faço essa avaliação, eu tenho a hipótese nula. O que é a hipótese nula? A hipótese nula é que não há correlação. Ou seja, na hora que eu mudar o formato, o gato vai continuar comendo o mesmo. Isso é a hipótese nula. E aí existe a hipótese alternativa. A hipótese alternativa é o que eu estou tentando provar. O que é a hipótese alternativa? Na hora que eu mudar o formato do biscoito, o gato vai comer mais ou vai comer menos. Aí você vai provar a dependência, certo? Bom, o crescimento da planta é afetado pela cor da luz. Quais são as variáveis? Cor da luz e crescimento da planta. A idade não é afetada, não afeta a habilidade musical. Quais são as variáveis? Idade e habilidade musical. Certo? Entenderam? E aí vocês entenderam como é que se define a hipótese nula e a hipótese alternativa para cada caso. Não entenderam? Bom, eu vou mostrar como é que a gente escreve geralmente. Então, aqui eu vou pegar justamente a questão do que a gente está trabalhando, que são a expressão dos genes, certo? Então, a expressão dos genes é significativamente diferente entre o que eu estou chamando de grupo experimental e de controle. Então vamos lá. Eu vou pegar o grupo de controle e vou ver a expressão do gene. Aí eu estou falando de um gene X, um gene que eu escolhi, certo? Eu vou pegar o grupo experimental, então o controle, no nosso caso do câncer, quem é? Hã? A célula sem câncer, né, com todas aquelas restrições que o Murilo chamou aqui, que né, às vezes são tecidos adjacentes e tal, mas que a gente está considerando como sem câncer. Esse é o controle. Quem é o experimental? Algum tipo de câncer que a gente escolheu, luminal A, por exemplo. Então, olha só, a questão é a expressão de um em relação ao outro, tá certo? É diferente, né? Eles têm diferentes, certo? Qual é a hipótese nula? É que essas duas expressões são significativamente diferentes, certo? E qual é a hipótese alternativa? É que elas não são significativamente diferentes. Tá certo isso ou é ao contrário? Espera aí. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Eu inverti aqui, gente. Aqui é significativamente diferente. Não é significativamente diferente. Certo? Então, na verdade, o que eu estou tentando provar é o seguinte. O que eu estou tentando provar é que a diferença da expressão no luminal A em relação à expressão no tecido de controle não acontece ao acaso, né? Elas não são independentes, existe uma dependência entre elas, tá certo? Ou seja, a dependência nesse caso é que a condição, o câncer, está gerando essa expressão diferencial, então existe uma dependência aí, certo? Então, vamos lá. O que eu queria que vocês fizessem agora como tarefa é o seguinte, é você pegar as propostas de pesquisa que vocês estão desenvolvendo para fazer aqui agora na sala, tá certo? Mas não em relação ao gene. Tente pensar na pesquisa em si, que vocês estão propondo, tá certo? E proponham o que seria uma hipótese, o que seria a hipótese nula, o que seria a hipótese alternativa. Vamos lá, podem fazer aí. Vocês podem fazer ou no computador, bloco de notas, para depois enviar, ou num qualquer, vocês vão enviar um PDF, ou vocês fazem no papel e fotografam. Hã? Vamos lá. Quem é que quer falar?
Joga aí, pergunta, vamos lá. Essa é uma parte importante da pesquisa de vocês, então vocês têm que... Quem é que quer jogar uma pergunta? Fala. Certo. Então vocês entenderam o que ela falou? Ela está avaliando a influência do long no coding RNA. Que eu não sei se todo mundo lembra o que isso significa, né? São aqueles RNAs que não codificam proteínas, não é isso? E que é porque existe os micro, que são os pequenininhos, e existe os long, que são os maiores. Certo? Ela está então analisando quais são as variáveis, a presença ou não, não é a presença ou não, né? O papel dos long no codings no câncer ou não, não é isso? Ela está vendo se eles vão ter influência ou não. Então a hipótese nula é não, e a hipótese alternativa é vão ter influência, e aí vocês vão analisar isso. Legal. Quem mais? Vocês não precisam entrar nesse... Pode ser no nível gênico, se vocês quiserem, mas vocês podem fazer uma pergunta no nível maior, por exemplo. E, como alternativa, a alimentação enquanto larva influencia no crescimento de abelha. Certo, essa é uma hipótese correta, apesar de que não é exatamente isso que vocês estão procurando, porque isso já se sabe, né? Então o que ele colocou como hipótese a pergunta é se a alimentação tem correlação com o tipo de abelha, não é isso? E a nula não tem, e a alternativa tem. Está correta, a hipótese está, né? Tá certa, como está definida, mas é uma coisa que já se sabe. O que vocês vão... É além disso, mais legal. A proposta agora é só montar as perguntas. Então, do ponto de vista do que eu pedi, tá bom. O que mais? Certo. Não tem diferença na expressão gênica de pacientes de lúpus que evoluem para o caso grave daqueles que não evoluem. Legal. Vocês entenderam? Então é nessa direção. Beleza. Feitas as perguntas, tá certo? Vamos pensar o que é o p-valor, certo? Então, o p-valor, que é por isso que eu quis trazer o p-valor, porque a gente fica olhando, na hora que a gente olha a expressão, o Murilo fala, olha lá o p-valor, vê lá se é significativo, certo? O que o p-valor nos diz? A probabilidade de que aqueles valores observados se referem à hipótese nula, certo? Significa que quanto maior o p-valor, mais provável aquilo não é significativo, aquilo não representa alguma coisa. Quanto menor, é meio contraintuitivo isso, certo? Quanto menor o p-valor, menor a probabilidade de se referir à hipótese nula, melhor a evidência, certo? Então, basicamente, o p-valor muito baixo quer dizer que a probabilidade de ele ser a hipótese nula é muito, muito pequena, certo? Então, você está bem embasado no que você está afirmando, tudo bem? Na medida que o p-valor vai aumentando, certo? Menos evidência, tá certo? Agora, a escolha do p-valor melhor é um debate infinito, né? Não é isso? Depende do contexto, depende do que você está analisando, depende de quantas amostras você tem, depende de um monte de coisa, tá certo? Então não tem uma régua que diz assim, tem que ser esse, não tem essa régua, mas é importante que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo quando vocês estão olhando o p-valor, certo? Como é que o software, por exemplo, como é que o DIO define o p-valor na hora que ele olha lá e faz o negócio? Espera aí, deixa eu mostrar primeiro isso. Está meio fora da ordem, mas
Eu vou mostrar isso intuitivamente. Depois, quem quiser pode estudar isso de uma forma mais profunda. Tá certo? Mas, basicamente, você pode imaginar que existe uma distribuição dos valores. Certo? Uma distribuição dos valores de um grupo, que vamos chamar grupo de controle, e do grupo experimental. Você tem uma curva normal ali, se a distribuição for normal, você vai ter uma distribuição dos valores. Tá certo? E o p-valor, ele vai me dizer o seguinte: quão diferente são essas distribuições? O quão separadas elas estão? Tá certo? Porque se essas distribuições... Tem uma outra figura que mostra isso, que é essa aqui. Tá? Imagine o valor das expressões dessas bolinhas aqui. Certo? Nesse caso de baixo, as expressões elas estão tão meio misturadas ali, em termos de valores, que não dá para garantir que elas representam populações diferentes ou coisas independentes, separadas, certo? Aqui, independente não, mas separadas, que independente aqui é outra história, né? E aqui, vocês estão vendo, é como se fossem aquelas duas curvas mais separadas. Eu sei que elas são populações separadas, então eu tenho mais certeza de que aquilo são duas distribuições. Tudo bem? Vocês lembram quando eu mostrei, por exemplo, a distribuição de altura de homens e mulheres? É uma forma, você pode aplicar isso para você ver o p-valor, porque você vai ver a interferência do sexo na altura ou no peso. São duas variáveis, você pode testar essa mesma coisa. Tudo bem? Bom, fold change é outra coisa que a gente tem usado, né? Então, fold change é uma medida que verifica a proporção de crescimento ou diminuição em relação ao valor original, certo? Então, por exemplo, se eu tinha 2 ratinhos e agora eu tenho 8 ratinhos, qual é o meu fold change? Eu aumentei em 4 vezes proporcionalmente, não é isso? Se eu tinha 6 gazelas, sei lá, e agora eu tenho 3, não sei se está errado biologicamente. Se eu tinha 6 e agora eu tenho 3, qual foi o meu fold change? Não, é meio. É meio. Porque na verdade você faz sempre o seguinte: você vai dividir o depois pelo antes. Certo? Então aqui eu aumentei 4. Na hora que eu dividir aqui o depois pelo antes, eu tenho meio. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é fold change? Mas no GEO e em geral, a gente não usa o fold change. Porque essas taxas elas podem ser muito grandes, certo? Então, a gente vai usar o log na base 2 do fold change. Todo mundo lembra de log? Como é que é o log? Vamos lá. Se você imaginar que a base 2, se o nosso fold change era 4, certo? Log de 4 na base 2 é 2, certo? Se era meio, aí vocês têm que lembrar que o logaritmo para virar meio, ele é um logaritmo negativo. Log de menos 1 na base 2 vai dar meio, certo? É por isso que na hora que você olha a expressão gênica, se você vê negativo, quer dizer que está diminuindo logaritmicamente. Se você vê positivo, está aumentando logaritmicamente. Tudo bem? Está clara a matemática da coisa aí? Posso fazer uma adendo? Pode, claro. Essa transformação para logaritmo a gente usa principalmente para deixar a expressão simétrica, tanto o fold change positivo quanto o negativo, eles ficam espelhados. Se a gente pensar... Você pode voltar um slide, André? Sim. Se a gente pensar que esse fold change linear aqui, ele não fica simétrico, né? Se ele for positivo, ele tende a ficar
com valores muito elevados. Ele, se for negativo, se for um fold chain de diminuição de expressão, ele sempre vai ficar entre 1, que é ausência de fold change, né? Ausência de diferença, e 0. Então ele fica esmagando aqueles valores a 0. Então a gente sempre vai ter uma distribuição assimétrica. Os positivos ficam muito grandes e os negativos ficam esmagadinhos, vão ficar sempre 0,0000000. E isso, numericamente, não tem diferença nenhuma, mas visualmente, se eu for plotar num gráfico, sempre os valores negativos vão ficar sempre esmagados e os valores positivos vão ficar barras enormes. Quando a gente faz a transformação para logaritmo, a gente faz essas barras serem proporcionais. Uma barra com 4 vezes de aumento vai ter o mesmo tamanho no gráfico de uma barra de 4 vezes de diminuição. Foi claro? Sim. Tá bom. Vamos ver, por exemplo, esse cara aqui é log menos 1, não é isso? Ele ficou pela metade. Se eu dobrasse, seria log de quanto? Log de 1, não é isso? Então é por isso que o Murilo falou que é proporcional. Metade é menos 1, o dobro é 1, certo? 1/4 é menos 2, 4 vezes mais é 2. É sempre proporcional, certo? Para efeito de cálculo não há diferença nenhuma, mas visualmente ajuda bastante. Ajuda. Principalmente quando a gente faz expor os dados. Legal. Depois, se você quiser fazer o comentário, em biologia a gente usa o p-valor. Em biologia, geralmente a gente usa o p-valor significativo, né? Significância estatística, quando o p-valor é menor que 0,05. Tá? É o mais comum. Isso, que é esse nível moderado, tá? Em outras ciências a gente pode deixar mais restringente, usar um p-valor como menor ou menos restringente, tá? Dependendo da ciência que a gente trabalha. Para alguns testes, como p-valor ajustado, quando a gente faz múltiplos testes com muitas amostras e muitos genes, a gente acaba aceitando uma significância ou uma certeza mais fraca. Então, a gente pode usar o p-valor 0,1 quando for p-valor ajustado. Tá? Então, e aí existe uma história de por que o pessoal prefere o p-valor 0,05. Você sabe essa história, André? Tem a ver com chá. Alguém conhece essa história, não? O Ronald Fisher, que foi o desenvolvedor desse teste, ele tinha uma amiga que ela conseguia saber. Ela falou assim, eu gosto tanto de chá, são ingleses, né? Eu gosto tanto de chá que eu sei dizer se você serviu o chá primeiro e colocou o leite por cima, ou se você serviu o leite e colocou o chá por cima. E ele ficou muito intrigado com isso. Ele falou assim, vamos fazer um teste. Então eu vou dar 20 xícaras de chá com leite e você vai ter que adivinhar se o leite veio primeiro e o leite veio depois. Aí ela falou assim, mas eu vou ter que adivinhar todas? Eu falei, você não é expert, você vai ter que adivinhar todas. Tá bom, eu te dou um erro, você pode errar uma vez. Tá? E aí, daí que vem esse 0,05, que é um erro em 20 tentativas. Tá? Então, tudo se baseia numa conversa de chá. Tá? E só para efeito de curiosidade, ela acertou as 20 vezes. Tá? Nossa! Nossa! Essa é uma história bem interessante, né? Então, bem interessante. Na biologia, a gente aceita 0,05 porque alguém sabe fazer chá. É a explicação mais correta. Beleza, gente? E aí, tem uma coisa que é interessante, que o Murilo chamou a atenção, e aí a gente vem para esse Volcano Plot, que eu acho que eu deveria ter mostrado. Eu mostro ele melhor depois? Deixa eu ver se eu mostro ele melhor depois. Não, não mostro. Deveria mostrar, mas tudo bem. Esse Volcano Plot aqui, vocês viram lá no software, lembra no DIL? A primeira coisa é aquilo que o Murilo falou, que por estar no log 2, está vendo aqui na base, para a direita e para a esquerda vai ficar na mesma proporção, tá certo? Aqui tem um 0, não é? Que quer dizer nenhuma variação, certo? E aí se tiver à direita, tá? É positivo. Deixa eu ver, peraí. 0, direita é positivo, esquerda é negativo, eu acho, né? Porque azul negativo eu sempre fico meio... Mas aí você tem
tanto aqui quanto na vertical, aqui na vertical você tem o p-valor. Então, na verdade, você tem a certeza, certo? Aqui ele está usando o log do p-valor, certo? Você tem que calcular o log do p-valor. Log do p-valor na base 10, certo? Não, é menos o log do p-valor na base 10. É isso? Isso aí também a gente também faz essa transformação para ficar mais visual, não só visual. Tá? Essa transformação do p-valor para menos log na base 10 é simplesmente porque se a gente usar cada vez nós precisamos de p-valores menores. Quanto menor, melhor. E aí, de novo, a gente fica esmagado ali, graficamente, como isso foi representado no gráfico, a gente ficaria esmagado em números assim, 0.0000001, comparando com 0.0000001,5, e isso visualmente fica ruim, tá? Então, a gente faz essa transformação para o log na base de 10, e a gente faz ele negativo, porque aí, quanto maior, melhor. Tá bom? Então, essa transformação é só visual. Eu estava tentando, mas é isso mesmo. É porque, na verdade, vocês pensam aí o seguinte, por exemplo, se a gente pegar o log de 0.05, provavelmente vai ser... Não, deixa eu ver. Não, o log de menos 2, como a gente viu, né? O log de menos 2 vai ser meio, é isso? Né? O log de menos 2 vai ser meio. Aí ele faz... Ah, mas aqui é base 10. Aqui é base 10. Aqui não é base 2. Né? Então vai ter que ser o valor elevado a 10. Não é isso? Não, a base é 2. Peraí, vamos lá. A base, a gente está falando 0,05. 10 elevado ao valor exato. 10 elevado ao p-valor vai dar isso aqui. Aí daria menos 2, na verdade. Né? Daria menos 2. Aí você bota negativo, ele vai ficar 2, certo? Então, aí eu vou ter o log aqui. Esse aqui está mostrando, por exemplo, se eu fizer o corte, certo? Então, você tem para baixo, para cima do corte, significa aquelas filtros que a gente pode fazer, né? A mesma coisa o fold change, está mostrando negativo e positivo, você pode estabelecer o corte também, negativo e positivo, e filtrar na hora de sair, certo? Tudo bem? Tá. Então, tudo isso aqui a gente já passou, legal. Agora, eu quero ir para a segunda parte, que foi a da aula passada. Eu falei sobre enriquecimento, né? E aí o Murilo explicou lá, o que a gente está tentando fazer é olhar se aquelas proteínas derivadas do RNAs que são expressos diferencialmente, eles fazem parte de alguma via de sinalização, de algum processo biológico, de alguma coisa, né? Então ele mostrou lá, você tem várias formas de categorizar as coisas, né? E o David, a gente usou a ferramenta David, vocês lembram? Ele ficava tentando achar, olhando nas bases de conhecimento que ele tinha, não é? Aqueles genes expressos que você está falando, eles estão aonde? E aí eu trouxe o que eu queria ter trazido na aula passada, não deu tempo, mas estou trazendo hoje, que é o Fisher Exact Test, que é como ele vai entender que aquela via está de uma forma anormal, certo? Então, vamos pensar que essa aqui seja uma via de sinalização, tá certo? O desenho foi baseado em várias conversas que eu tentei explicar para o ChatGPT o que eu queria, não ficou exatamente como eu queria, mas tudo bem, né? Ele se esforça bastante, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu queria que ele fizesse, só que ele não entendeu muito bem o espírito, mas a ideia é o seguinte, imagine que esses são genes, certo? Genes. E que eu, teoricamente, mexesse na expressão desses genes. Então, os vermelhos, eles estão com a expressão alterada. Aqui, para a gente, não importa se é para positivo ou se é para negativo. Está alterado.
significativamente, certo? Tudo bem. E agora você imagina que isso que está em cinza, de uma forma muito porca, mas dá para a gente imaginar, seriam genes numa certa via de sinalização, que pertencem a uma certa via de sinalização, ou proteínas que pertencem a uma via de sinalização, certo? Aí o que acontece? Se vocês observarem, se vocês olharem, o que vocês conseguem perceber visualmente? Se você olhar só essa área dentro, a aleatoriedade não é tão aleatória assim, na verdade. Por quê? Porque vocês olham que se eu fosse distribuir aleatoriamente, sem olhar a via aleatoriamente, não poderia ter tanta concentração de gene expresso nessa via, certo? Ela teria que ter menos concentração de gene expresso se eu distribuísse aleatoriamente sem pensar onde está o negócio, certo? Porém, como vocês percebem, é claro que eu fiz um exagero aqui, tá? Esse aqui foi bem artístico, certo? Se vocês olharem a via, proporcionalmente, tem mais genes expressos na via do que se esperaria aleatoriamente. Tudo bem? Então isso significa o quê? Alguma coisa está acontecendo nessa via. Certo? Então aqui tem a forma... Essa aqui é uma simplificação, está mais apresentado de uma forma informal para a gente não ficar com muita fórmula hoje, tá? Mas é o seguinte, você imagina o seguinte, aqui é uma conta bem arbitrária, certo? Você imagina que a minha via de sinalização tivesse 200 genes. Estou chutando um número, tá? Nem sei se tem via tão grande assim. Talvez tem? Tem via grande assim? Tem. Então vamos dizer que a minha via tivesse 200 proteínas, seria o mais correto, né? Que as proteínas é que formam a via e são codificadas por genes, certo? Então, aqui eu estou usando de forma intercambiável o gene e proteína e vocês entendem por quê, né? Porque aquele gene codifica a proteína que vai estar naquela via, tudo bem? Bom, tem 200. E vamos chutar de uma forma arredondada que naquele espaço que eu estou analisando, que é o que a gente chama de background, que é todos os genes que estão sendo considerados naquela análise, eu tenho 20.000 genes / proteínas. Tudo bem? Bom, aí, o que eu vou analisar é o seguinte. Dessa via de 200, 10 estão expressas e 190 não estão expressos. Certo? Isso significa quanto da via? Oi? 5%. 5% da via está expresso. Concordam? Agora, no total, em todos os genes que não fazem parte da via, então eu estou olhando o resto, 90 estão expressos e 19.710 não estão expressos. Isso aqui é um exagero, tá, gente? Não é baseado em nada real, é só para fazer uma conta para na cabeça ficar fácil. Vocês concordam comigo? Eu não calculei aqui a proporção. Que a proporção aqui é muito menor? Concordam que a proporção é muito menor? O que significa que essa via, ela está muito mais do que o aleatório, certo? Então, o que o Fisher Test faz é o seguinte, se eu pegar aleatoriamente 100 genes de 20.000, certo? Por que 100 genes? Porque eu estou considerando esses 100 aqui, que são os meus expressos, certo? Qual é a probabilidade de ter 10 desses 100 numa via de tamanho 200? Certo? Então, você vai perceber nessa conta que o valor é muito maior do que se esperaria aleatoriamente. Tá certo? E é baseado nisso que o David chega lá, aqui quando a gente fez aquela parte lá do
Annotation Clustering. E ele, na verdade, aqui era um slide que eu fiz antes da aula. Na aula, o Murilo até escolheu uma outra via, ou a gente escolheu a do estrogênio mesmo, eu não lembro. Tá? Mas é baseado nesse cálculo que o David ele vai enfatizar as vias que potencialmente estão se comportando diferente do aleatório. Então, provavelmente, ao ter um câncer, essa via foi alterada, certo? E ela está ali se comportando, certo? E aí ele mostra, aqui tem os valores que eu não vou analisar, mas aqui ele mostra quantos genes estão diferencialmente expressos naquela via. E aí você pode chegar e dizer assim, ó, eu vou dar uma olhada nessa via para ver o que está acontecendo ali. Tudo bem? E foi o que a gente fez, né? Na verdade, o que a gente fez? A gente carregou, pediu para o string produzir, né, as interações dos genes daquela via, a gente carregou essa via e fez uma análise nela, visualmente, né? É desse ponto que eu quero partir, só que agora eu quero mexer em algumas coisas. Porque agora eu quero começar a ir mais direto no que exatamente a gente pode tirar daí, certo? Então agora você tem que prestar atenção porque eu vou fazer umas mudanças. Tem uma mudança que eu vou fazer hoje que é o seguinte. Eu preferi fazer isso. Tem coisa que é um pouco mais difícil de mostrar experimentalmente, tá? Então hoje eu vou mostrar conceitualmente, tá? Que eu prefiro que vocês entendam conceitualmente. E depois, mais para frente, eu vou mostrar experimentalmente, certo? Então, primeiro eu quero repassar umas coisas que ficaram meio corridas na última aula e que eu prefiro agora. Um é o conceito de comunidade. E esse conceito ele vai ser muito importante para as análises que a gente vai fazer. Então eu só quero dar uma repassada. Eu mostrei na aula passada que o conceito de comunidade não há um consenso sobre ele. Ele é um conceito subjetivo, vamos chamar assim, não é? Mas aí eu mostrei as 3 hipóteses, tá certo? Primeiro, que eu consigo verificar uma comunidade olhando só as conexões entre os nós da rede, né? A segunda hipótese é que a comunidade é um grafo denso localmente. Eu vou usar aqui a palavra densa, densamente conectado, né? O que é densamente conectado? É bastante conectado, certo? Eu vou usar essa palavra densidade muitas vezes para dizer assim, olha, aqui tem os nós, mas eles não têm muitas conexões. Eu vou falar baixa densidade. Aqui tem os nós, mas tem muita conexão. Eu vou falar alta densidade, certo? Então, a hipótese 2 é que a comunidade, esses nós estão densamente conectados, localmente. Quando chama localmente, quer dizer que não é a rede toda, é naquele grupo ali, certo? E aí eu mostrei algumas formas de identificação de comunidade, né? O clique, que é tudo conectado, o sentido forte, que todos os nós têm mais conexões entre eles do que com o resto da rede, e o sentido mais fraco, que é a soma dos vértices dentro do subgrafo é maior do que fora. Aí eu mostrei esse exemplo em que eu comparei as 3 percepções de comunidade, né? Que eu vou relaxando. E, novamente, a escolha vai depender do que eu estou querendo ver naquela comunidade, certo? A hipótese 3 é uma que a gente já tinha investigado desde lá do começo, que se eu pegar uma rede e aleatoriamente conectar os nós, você não vai ter estrutura de comunidade, certo? Aliás, eu usei isso lá atrás para definir rede complexa, tá certo? Ou seja, isso é a raiz do que a gente está procurando, porque prestem atenção, quando você olha um módulo, o que você está olhando é alguma coisa que não existe ao acaso. É isso que você está vendo, certo?
Existe ali uma articulação que não é ao acaso. É isso que é um módulo conceitualmente, tá certo? Então, quando você olha uma estrutura como essa e diz assim, ah, isso aqui está de alguma forma mais agregado, isso não é aleatório, certo? Agora eu quero repassar esses algoritmos, porque na aula passada eu não tinha trazido todas as ilustrações que eu queria e a explicação eu acho que não ficou suficientemente boa. Então eu quero repassar esses conceitos de comunidade e eu vou acrescentar mais um. Então existe note, você vai achar uma diversidade de centenas de técnicas para detecção de comunidade. Isso vai depender do que você está querendo encontrar, aí eventualmente você precisa entender como a técnica funciona para entender que tipo de comunidade ela está te entregando, certo? Então, como é que funciona o Edge Betweenness Community? Eu já tinha explicado na aula passada, vou dar uma repassada. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é o que é a Betweenness Centrality. Eu espero que todo mundo lembre, né? O que é a Betweenness Centrality? Assim, informalmente, o que é a Betweenness Centrality? Exato. Então, é um nó que passa mais caminhos curtos. Informalmente é isso. Então, ele é uma passagem entre as coisas. Então, a hipótese do Betweenness Community é que esse cara, ele concentra muita coisa e provavelmente ele divide comunidades, certo? Pela concentração que ele faz. Então, na verdade, a hipótese é, se eu arrancar esse cara, eu vou ter duas comunidades, certo? Tudo bem? E aí, uma coisa que eu não... Então, olha lá, o Betweenness é esse cara aqui, tá vendo? Então, se você olhar visualmente, você está vendo que a tendência dele é dividir comunidades. Você tem uma comunidade aqui e você tem outra comunidade do outro lado. Se eu arranco esse cara, eu acho duas comunidades, certo? Só que uma coisa que eu não expliquei em detalhes na aula passada é que muitos desses algoritmos, eles são hierárquicos. O que quer dizer ser hierárquico? Então presta atenção porque isso é importante, principalmente quando você vai usar o Cytoscape e você vai escolher aqueles parâmetros do Cytoscape, certo? Ser hierárquico significa o seguinte, o hierárquico pode ser de cima para baixo, né, que é top-down, ou pode ser bottom-up. Esse aqui é top-down, significa o seguinte, ele pega a rede toda e ele divide em duas, certo? Então isso é o topo da minha hierarquia. Eu tenho dois módulos, certo? Tá? Então ele vai fazer assim, ele vai calcular o Betweenness de todos os nós da rede e vai remover aquele que tem maior Betweenness, certo? Não necessariamente, já vão se criar dois clusters, não necessariamente. Por que eu estou falando que não necessariamente? Porque nesse caso perfeito que eu mostrei para vocês, sim, né? Sim. Mas pode ser que aquele cara tenha grande Betweenness, mas tenha outros caminhos mesmo assim. Então, não necessariamente eu criei a comunidade ainda, certo? Aí, eu vou recalcular o Betweenness de todos os edges afetados pela remoção, certo? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é que eu vou removendo, e eu vou repetir isso até que nenhuma aresta sobreviva. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu arranquei o primeiro cara aqui de cima, tá vendo? E se essa é a rede, né? Eu estou considerando que, nesse caso, essas duas subredes vão compor aquelas duas comunidades que vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo?
Depois eu vou removendo, eu vou fazendo isso, tá vendo? Isso é uma hierarquia. Até que eu não tenha mais aresta nenhuma. Certo? Tá. Essa estrutura hierárquica permite que eu escolha o número de comunidades a depender do nível. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu cortar aqui, eu tenho 2 comunidades. Certo? Se eu cortar aqui, eu posso ter 3, eu posso ter 4. Então, eu posso regular essa altura do corte e eu definir quantas comunidades eu quero ver usando o Betweenness. Tudo bem? Então, essa é uma técnica. Certo? Em alguns casos, a gente analisa a técnica experimentalmente. Tá certo? Eu tenho um aluno que está fazendo uma pesquisa que ele está fazendo não com modularidade, mas com clustering, que é o mesmo conceito no espaço vetorial. Lembra que eu comecei lá no começo falando dessa história? Depois a gente vai retomar ela. O clustering é a busca de uma coisa equivalente no espaço vetorial. E existem também centenas de técnicas, não sei se clustering tem centenas, talvez dezenas de técnicas de clustering. Aí o que a gente está fazendo? A gente está pegando dados reais de um hospital e está avaliando as técnicas de clustering e olhando o que ela me traz como informação e me perguntando o que tem a ver com o comportamento dessa técnica de clustering. A mesma coisa eu posso fazer com comunidade. Eu posso pegar uma técnica, aplicar e depois me perguntar, ela está expressando, ela está entregando o que e por que razão, certo? Bom, agora deixa eu reexplicar um conceito ou 2 conceitos que eu vou precisar para a próxima técnica. E esse conceito se chama Local Clustering Coefficient, tá certo? E o Local Clustering Coefficient é uma métrica que eu vou usar para testar o clustering local, porque eu vou usar isso como base para outras técnicas de modularidade. Então vamos lá. O que é o Local Clustering Coefficient? É uma conta que eu faço, que é o seguinte. Por exemplo, eu vou escolher um nó, que está em azul. Tudo bem? Eu vou olhar os vizinhos dele. Quem são os vizinhos? São os caras que estão diretamente conectados nele. Certo? Daí, eu vou ver. O P, o número P, é quantas conexões eu conseguiria fazer, tá certo? Entre todos eles. Entre eu e todos os vizinhos. Note que essa conta é feita assim, ó. Por exemplo, você pegou aquele azul ali, tudo bem? Certo. E na hora, esse azul tem quantos vizinhos? 3. Não é isso? Não tem 3 vizinhos? Aí eu vou dizer, olhando todos eles, eu e os meus vizinhos, todos eles, quantas conexões eu conseguiria fazer? Isso é o P, certo? Quantas conexões eu tenho, de fato? É o R. R sobre P vai dar o meu Local Clustering Coefficient. Então vai dar o Clustering Coefficient daquela redezinha ali que eu estou vendo. Tudo bem? Então notem que aquele lá de cima, como ele é um componente conexo, que a gente chama, todo mundo está conectado com todo mundo, na hora que eu dividir o R pelo P vai dar 1. Porque ele é o máximo de conectividade possível. Certo? Nesse caso aqui, olha, se eu fizer a conta, não é, vai dar 1/3. Certo? Por que vai dar 1/3? Porque eu vou olhar que seriam possíveis fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 conexões. Certo? 6 conexões é o denominador, é o P. Tá? E em cima eu tenho 4. Por que ele deu 1/3? Hã? É só os outros? Deixa eu pensar. Ah, você tem razão. Você tem razão. Eu excluo o azul. Eu uso o azul para achar os meus vizinhos. Boa. Então ali em cima
eu poderia ter 3 conexões e tenho 3 conexões, então dá 1. Nesse aqui, eu poderia ter 3 conexões, mas eu só tenho uma. Então seria 1/3. Nesse aqui, eu poderia ter 3 conexões, mas eu não tenho nenhuma. Então deu 0. Certo? Esse é o meu clustering coefficient aqui. É o local. Tá? Então, eu tinha mostrado essa figura na aula passada, né? Que é qual é a fração dos vizinhos que estão... É a mesma coisa, né? É o mesmo exemplo, certo? Só que agora mostrando com o exemplo que o Barabasi deu, né? Então ele vai pegar os 4 vizinhos desse I, vai ver o quanto eles poderiam estar conectados e quanto eles estão conectados, né? Aí vai fazendo essa conta e vai vendo. Por exemplo, novamente lembrando, desconsiderando as conexões do I, né? Então, desconsiderando as conexões do I, aqui vai dar 1, 2, 3, 4, certo? Depois 5 e 6, porque tem esses 2 caras aqui, certo? Então é 1. Aqui só tem 3, tá vendo? Então 3 sobre 6, meio. E esse aqui é 0, porque eles não têm conexões entre eles. Tudo bem? Aí, esse clustering coefficient, ele pode ser calculado na média, tá? Apesar da fórmula parecer assustadora, na média o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou pegando todos os nós da rede e fazendo essa conta para cada um deles. E aí eu tiro uma média aritmética deles. E isso vai ser a média do clustering coefficient. Tudo bem? Isso aqui é uma outra métrica. Porque aquele lá era a média do local clustering coefficient. Tudo bem? O anterior era a média. Esse aqui, ó. É a média do clustering coefficient. Esse aqui é chamado de global clustering coefficient. Certo? É uma outra forma, note, tudo isso é meio, né, que é o número de triângulos, certo? Sobre todas as triplas, tá? Então, se você imaginar quais são todas as triplas que eu posso fazer, depois eu vejo quantas delas formam triângulos, é uma forma de fazer um global cluster coefficient, tá? E aí tem a média do global clustering coefficient, tá certo? Boa pergunta. Esse aqui eu não lembro. Eu lembro desse. Esse aqui é o global ratio of triangles over triples, certo? E a média não, aqui na verdade, o que eu estou mostrando eu acho que o meu título ficou mal colocado, porque eu tenho os 2 coeficientes aqui, tá certo? Deixa eu mostrar. Esse C entre menor e maior é o que eu chamei do average, tá certo? Esse aqui é o que eu chamo de global. Aqui teria que ser average and global cluster coefficients, porque aí você pega uma rede, certo? E aí você pode calcular a média, conforme a fórmula da média, e você pode calcular o global, conforme a fórmula do Global Clustering Coefficient. E aí você pode fazer uma comparação, não é? Para ver o quanto eles estão relacionados. Tá certo? Bom, esse aqui, agora que eu tenho essas coisas na mão, tá certo? Agora que eu tenho esses elementos na mão,
vamos analisar outras técnicas de cálculo de modularidade, certo? Essa técnica, Kernighan-Lin, ela é bem antiga, tá? Ela é de 70. Então, na verdade, se vocês olharem, ela é anterior a toda essa teoria de redes complexas e etc. Certo? Mas ela é uma técnica interessante. É só para vocês verem como tem várias formas de você pensar em modularidade. Tá? Essa técnica ela funciona assim. Você a priori, e isso é interessante porque tanto em modularidade quanto em clustering, que é a outra área que eu vou mostrar, tem duas famílias geralmente. Uma família eu posso fazer vários níveis de agrupamento e eu vou olhar qual é o melhor nível que eu quero, tá certo? E a outra estratégia eu digo quantos clusters eu quero e o sistema vai dar o seu melhor para encontrar esse número, ou de comunidades nesse caso, né? Então essa técnica eu vou dizer, não, eu quero duas. Eu digo a priori, eu quero duas. E agora o sistema vai tentar achar duas na rede. O que eles propuseram? Eles vão pegar nós, aleatoriamente, e dizer assim, isso aqui é uma comunidade, isso aqui é outra comunidade, aleatoriamente, certo? E eles vão olhar quantas arestas atravessam de uma comunidade para outra. Tá? Se tem muitas arestas atravessando, quer dizer que elas não estão muito bem separadas, teoricamente. Certo? O que eles fazem, então? Eles vão testando trocas de nós. Eles chegam e dizem assim, você, troca com você, cada um vai para outra comunidade. Certo? Se na hora que você trocar o nó, diminuir o número de arestas entre as comunidades, eu deixo a troca. Senão, eu não faço. E eu vou fazendo esse teste. Tá certo? Até eu encontrar uma distribuição entre os dois que minimize esse número de arestas entre as comunidades. Certo? Então, essa é uma outra forma. Outra forma. Esse é o Louvain. Eu também falei na aula passada, mas eu acho, na minha visão, que não ficou muito corrido, talvez. Certo? Então, o que o Louvain tenta fazer? E é importante vocês entenderem o Louvain, porque o Louvain é o que a gente vai usar, a gente usou no Cytoscape, ele está lá disponível, tá certo? O Louvain, ele também é hierárquico, certo? Só que o Louvain, ele é hierárquico bottom-up, ou seja, ele vai tentar construir as comunidades de baixo para cima. Aquele outro a gente veio de cima para baixo, ele vai cortando e vai descendo. Esse aqui ele vai juntando e vai tentando chegar para cima. Na verdade eu botei essa figura primeiro, mas essa figura é até melhor. Mas assim, começa assim, cada nó é uma comunidade. Então essa figura é até melhor, ó, tá vendo? Você parte da rede e diz assim, cada nó é uma comunidade. Tudo bem? Então eu estou na base da hierarquia, certo? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou dizer, eu vou combinar os vizinhos, eu vou me combinar com os vizinhos, de tal maneira que, na hora que eu digo que eu vou estar junto com esses caras, eu vou ganhar na modularidade da comunidade, certo? Então, na verdade, é o seguinte, o que eu vou fazer eu vou pegar um nó, olhar os vizinhos dele, tá certo? E vou testando qual é a combinação que eu tenho em que eu ganho em modularidade, certo? Então, é uma coisa assim, ó. Eu vou encontrar uma combinação com os meus vizinhos, tá certo? Que essa combinação me fará ganhar em termos, quando eu faço o cálculo de modularidade, tá certo?
eu tenho um aprimoramento. O que quer dizer um aprimoramento? Quer dizer o seguinte, quando eu estava sozinho, eu tinha um certo nível de modularidade. Se eu agregar esses caras aqui, tá certo? O quanto eu ganho no cálculo de modularidade, certo? Então eu vou encontrar os vizinhos, e note, existe uma regra para os vizinhos, é que esses vizinhos, eles vão estar diretamente conectados, tá? Você não vai encontrar, por exemplo, 3 caras em que um não tenha conexão com o terceiro, por exemplo, certo? Bom, aí, na hora que eu encontrei isso, o que o Louvain faz? O Louvain pega esses subgrupos aqui e diz assim, agora eu vou construir uma nova rede, certo? Eu vou construir uma nova rede em que o nó dessa nova rede é aquela subcomunidade que eu achei ali. Então eu encontrei aqui um módulozinho, isso aqui virou um nó. Encontrei aqui um outro módulozinho, isso aqui virou um nó. Encontrei um outro módulozinho, aquilo ali virou um nó. E eu vou fazendo isso. Então eu subi o nível, certo? E aí eu repito o processo, tá vendo? Eu repito o processo e subo o nível. Repito o processo e subo o nível. Eu vou fazendo isso, tá certo? E, na verdade, no final das contas, assim, vai ter um ponto que eu vou ser obrigado a parar, porque se eu chegar em comunidades que não tem conexão nenhuma entre elas, tá certo? Não tem mais como eu subir o nível, né? Então, nesse caso aqui, esse é o nível mais alto que eu alcanço, certo? Mas, se todos os nós da rede estiverem conectados, o nível mais alto pode ser um nó só, por exemplo, tá? Então, aqui está a mesma coisa ilustrada, né? Você definiu as subcomunidades baseado na análise de modularidade, e aí você cria uma nova rede com essas comunidades. Aí você faz uma nova análise, cria uma nova... Então, aqui você tem um processo hierárquico bottom-up. Você vai vendo as comunidades, vai formando elas, agregando, tá? E aí, quando a gente usou o software, aquele índice que a gente usa, é como se ele determinasse em que ponto desse processo ele para, tá? Se você parar nesse ponto aqui, ele vai ter 4 comunidades. Se você parar aqui, vai ter X. Se parar aqui, vai ter 2, e assim por diante. Você vai definir em que ponto o Louvain vai parar, tá? Aqui outra figura também bacana, mostrando isso, né? Então, é isso que é o Louvain, tá certo? E como é que é calculada essa modularidade na hora de escolher os nós e fazer essa agregação do Louvain? Para eu fazer essa agregação do Louvain, eu vou usar que o número de arestas entre os grupos é equivalente ou menor do que o número de arestas dentro do grupo, certo? Então, essa conta é que eu vou fazer no Louvain para escolher, certo? Tem vários algoritmos para eu computar a modularidade, certo? E nenhum método específico é bom o suficiente para fazer essa conta, tá certo? Tem métodos como esse espectral, que foi proposto por Newman, que ele é muito preciso. Tem outros que são rápidos, tá certo? Então, na verdade, a técnica que você vai usar para verificar a modularidade, ela também vai afetar, por exemplo, o algoritmo de Louvain, que é a técnica que ele vai usar para, na hora que ele testar as agregações, ele avaliar se aquela agregação tem uma modularidade melhor do que outra possível, né? Então eu vou pegar, olhar as combinações daquele grupo ali e vou ver qual é a que tem melhor modularidade. E o algoritmo que eu vou usar para isso vai afetar. Tanto que no Cytoscape, você pode escolher o algoritmo que ele vai usar para avaliar a modularidade, certo?
no Louvain. E isso vai afetar o comportamento do Louvain. Tá? Tudo bem? Bom, agora eu comecei com saúde, joguei redes complexas no meio e agora eu vou juntar as duas coisas. Tá certo? Então, eu vou trazer aqui agora uma discussão que foi feita pelo Barabasi, que é o cara que começou a fundar esse negócio de redes complexas, e ele tem dois artigos interessantes, que são Biological Networks e, eu não sei se é Health ou Clinical Networks, depois eu vejo aqui, a referência está lá no final. Nesse artigo, ele começa a refletir sobre a interação entre redes complexas, isso que a gente acabou de ver, e as coisas que a gente viu, por exemplo, de interação entre proteínas e expressão gênica. Certo? Começa a fazer uma reflexão sobre isso. Então, ele começa mostrando esse conceito que é muito interessante, que a gente vai rever ou vai revisitar ele em vários artigos científicos, que é o quê? Primeiro, existe o conceito de módulo, certo? O que ele chama de módulo topológico. O que é um módulo topológico? O módulo topológico é o módulo que segue aquelas regras que a gente acabou de ver. Então, todos esses que a gente estudou até agora são módulos topológicos. São módulos que eu identifico olhando a topologia da rede sem saber o que está acontecendo. Certo? Isso ele está chamando de módulo topológico. Legal. Depois, ele tem o que ele chama de módulo funcional. Certo? O que é um módulo funcional? Se você pegar alguma função daquelas proteínas, não é, que são geradas por aqueles genes na célula, o que seria a função? A função pode ser um pathway, por exemplo. Certo? Um pathway, como aquele que o Murilo mostrou, pode ser uma função. Tá certo? Mas vocês lembram que o Murilo mostrou lá, quando a gente estava fazendo enriquecimento, que tem outras formas de caracterizar isso. Né? Então, a definição de função aqui é um pouco subjetiva. Vão ser proteínas que trabalham de forma conjunta para executar alguma função. E uma das formas mais fáceis de ver uma função é você olhar um pathway, é você olhar proteínas que se encadeiam ali, né, numa via de sinalização para crescimento da célula, apoptose, duplicação, parará, né, todas essas coisas. Tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma função. Tudo bem. O que acontece quando tem uma doença? Certo? O que acontece quando tem uma doença? Quando tem uma doença, você causa por exemplo, se for uma doença como câncer, né, uma doença de origem de mutação de genes. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali é que você mudou a forma das coisas. Concorda comigo? Você mudou o que está sendo codificado, aí você está mudando a expressão gênica, não é? Tudo bem? E vocês lembram que quando o Murilo falou lá, geralmente o câncer ele vai numa direção de ir acumulando, lembra dos hallmarks? Ele vai acumulando aplicativos, né? Então, o que isso significa? O que quer dizer isso? O que é acumular mutações? Quer dizer que a doença como câncer, ela vai construindo uma outra via, certo? Ela vai construindo uma outra lógica no processo. Ela vai construindo uma outra forma de construir as coisas, certo? Ela vai modificando o que era originalmente de uma maneira, certo? Por exemplo, aí o Murilo me corrige se eu falar bobagem, mas, por exemplo, ele estava mostrando que tem uma via que você vai fazer uma duplicação e aí tem uma hora que você para, né? E aí talvez você vai esperar ali um sinal de fora
para saber se vai duplicar de novo, aí você duplica, aí para. Aí espera um sinal de fora, duplica e para. Aí o que é uma modificação nessa via? Uma modificação nessa via é que eu não vou mais esperar o sinal de fora. Eu vou deixar o sinal de duplicação ligado sempre e eu não paro de me duplicar. Aí eu vou duplicando. E é por isso que eu vou criando um tumor ali, vou criando um negócio. Porque eu estou sempre duplicando. Tá certo? Então, olha só. Isso é a mudança da via. Eu mexi na via. A via era de um jeito, eu fui lá e mudei. E agora eu estou... Agora, por que é importante eu mostrar isso? Por que é importante eu descrever isso? Porque a mudança, ela tem que funcionar de alguma maneira, senão a célula morre, certo? Então, como o Murilo falou, tem muita mutação acontecendo o tempo todo aí em vocês. Muitas delas, a célula não vai funcionar direito e vai morrer. Algumas delas, ela vai detectar e vai gerar uma apoptose e vai se matar, né? Ou um sistema imune externo vai perceber a mudança e vai fagocitar ou vai matar aquela célula de algum jeito, ativar uma apoptose. Se tem uma célula lá que não morreu e está continuando, é porque ela achou, a palavra construiu é estranha, como o próprio Murilo falou, porque isso na verdade é uma seleção natural, né? A coisa não é que a célula sabe que ela tem que fazer, vai fazendo, mas vão acontecendo mudanças, algumas são bem-sucedidas e isso vai convergindo para alguma coisa que funciona, que é essa nova via que foi construída, que não é mais a original, certo? Qual é o desafio? O desafio é que essa via aqui, ó, que é a via que existe, ela está super bem documentada, tá certo? Porque ela é baseada na análise, em experimentos, não sei o que, tarará, 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 certo? Bom, tem vias dessas aqui que elas estão documentadas porque os caras ficam estudando, não é? Ah, o que acontece se tal gene mutar, o que é que muda na via, não sei o quê. Aí tem documentação disso aqui. Mas o problema é que um câncer de uma certa pessoa, ela pode ter várias coisas modificadas, certo? Então, ele parte da seguinte questão, olha só. Na literatura em biologia, então existe um pressuposto que esses três conceitos, então note os três conceitos que ele montou, tá certo? Componentes celulares que formam módulos topológicos têm funções muito relacionadas. Então o que ele está fazendo aqui é mostrando o seguinte, aquilo que a gente consegue detectar usando análise topológica da rede, certo? Geralmente vai ter uma correlação com a função que a célula está executando em algum momento por alguma razão. Tem uma correlação dessas duas coisas. Então esses algoritmos que tentam encontrar a topologia, eles são importantes nesse sentido, tá certo? E uma doença, ele é resultado de uma quebra desse padrão. Então eu estou quebrando essa sequência, eu estou quebrando esse módulo e eu estou formando um outro módulo, certo? Então a questão aqui por trás disso, e isso é muito interessante, é que olhar como essas coisas se reconfiguram do ponto de vista de topologia direciona a minha análise para entender o que está acontecendo na célula. Tá? Então, agora, eu selecionei alguns artigos para mostrar como é que isso é visto na prática. Tá certo? Infelizmente, o meu tempo tem sido limitado para olhar o espectro que eu gostaria. Então, eu vou trazer alguns que eu achei interessantes e, na verdade, depois a gente vai passar para vocês descobrirem outros e trazerem para a gente. Certo? Então, para a gente olhar esses casos práticos, e agora a gente vai discutir isso em mais detalhes, existe uma coisa que eu chamei a atenção para vocês e que vocês têm que prestar atenção no trabalho de vocês, que é, nem todas as redes são construídas da mesma maneira, tá? E hoje eu vou mostrar mais de uma forma de fazer isso, porque vocês podem querer usar, inclusive teve equipe já mais avançada, que já está construindo redes de uma forma diferente daquela que a gente está vendo em sala, certo? Então, essa rede vocês conhecem,
Porque essa rede é a que a gente tem construído em sala de aula, né? Pelo string, concordam? Então a gente vai lá no string, pede para o string pegar o que existe documentado de interação entre proteínas e constrói a rede. Então cada nó é uma proteína, tudo bem? E a aresta é uma interação entre essas proteínas, certo? Mas a gente sempre relacionou isso a um gene que codifica essa proteína, certo? Partindo daquele pressuposto razoável que o Murilo anunciou, que se um gene está se expressando mais, existe um pressuposto razoável de que, pelo menos na intenção, a célula quer codificar mais aquela proteína, tá certo? Na prática, pode ter uns coisas aí no meio do caminho que mudam essa intenção, certo? Ou seja, expressão do RNA não garante 100% que aquilo vai ser codificado em proteína, tá certo? Mas já é um bom indicador. É como se você dissesse assim, a célula está encomendando, não é isso? Pode não ter saído a proteína, mas a encomenda foi feita. Então a gente faz essa associação gene-proteína, considerando o que foi encomendado e o que seria entregue, tá certo? Bom, e uma das coisas que a gente tem feito é o seguinte, associado a cada gene, existe uma expressão. Agora aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que a gente não diferenciou até agora, mas eu vou ter que começar a diferenciar. Existe expressão e existe expressão diferencial, certo? O que é expressão quando eu uso a palavra pura, expressão? O que é? Isso, é o quanto está se expressando. Eu não tô comparando com nada. Naquela amostra, quanto aquele RNA está se expressando, certo? Aqui você está vendo um gráfico de barras, porque para um dado gene, eu vou ter várias amostras, certo? Só que entendam que essas várias amostras são sempre do mesmo grupo, vamos chamar assim. Por exemplo, eu posso ter expressão do RNA para tecidos normais. Então, todas aqui são amostras de tecidos normais e essas são as expressões, que não necessariamente são exatamente iguais todas elas. Vão ter variações ali, tudo bem? Então, quando eu falo expressão, eu estou considerando somente como ele se expressa. Eu não estou comparando. Quando eu falo em expressão diferencial, eu estou comparando um grupo de controle com um grupo experimental. E aí eu vejo a diferença de expressão. Certo? Tudo bem? Até agora, a gente só tem trabalhado com expressão diferencial. Ela foi importante para tudo aquilo que a gente viu. Enriquecimento, saber o que está acontecendo, parará. Agora, eu vou mostrar um paralelo com a expressão pura. Então aqui, o que eu estou imaginando eu tenho para cada gene/proteína, a expressão daquele gene, certo? A gente ainda não trabalhou com isso na prática, porque o software que a gente está usando, o DIO, por exemplo, ele gera sempre o diferencial. Eu não consegui extrair a expressão pura. E aí eu vou ter que achar um caminho que não seja muito difícil de pegar a expressão pura para a gente fazer esse tipo de experimento aqui, tá certo? Mas todo mundo entendeu o que é a expressão? Certo. Bom, então, aí existe um negócio que você pode fazer, que é sobre a interação entre as proteínas, sobre elas, você decidir o seguinte. Imagine que isso aqui é a expressão de um tecido com câncer, luminal A, por exemplo. Não é a expressão diferencial. Eu não estou comparando com o tecido normal, certo? Eu estou apenas olhando a expressão daquele câncer ali. Tudo bem? E aí tem uma coisa que muitos trabalhos fazem, que é sobre o protein-protein interaction, analisar a correlação das expressões, certo? Note, o que é...
Todo mundo sabe o que é uma correlação? Tem várias técnicas de avaliação de correlação, mas a ideia da correlação eu trouxe só intuitiva nesses gráficos, tá certo? Por que eu estou considerando esses dois gráficos correlacionados? Por quê? Apesar dos valores não serem iguais, certo? Quando esse... Vocês estão vendo aqui, a amostra 1 nos dois. Olha a amostra 1 nos dois. Tem um valor, tá certo? Na amostra 2, vocês estão vendo que aumentou a expressão? Aqui também aumentou. Pode não ser exatamente a mesma, mas eles foram na mesma direção, certo? Tá vendo aqui que diminuiu na amostra 3? Aqui diminuiu. Aumentou? Aumentou. Diminuiu? Diminuiu. Ou seja, existe um balé, uma correlação entre as duas. Elas estão variando em conjunto, mesmo que os valores não sejam os mesmos. Mas o padrão de mudança é o mesmo. Tudo bem? Elas estão correlacionadas. Na verdade, elas poderiam estar correlacionadas positivamente e poderiam estar correlacionadas negativamente. Quem me dá um exemplo de correlação negativa? Certo, uma função regulatória quando um gene é mais expresso, o outro é inversamente expresso, correto? Agora, como isso seria no gráfico? Como é que você vê isso no gráfico? Que elas estão negativamente correlacionadas. Exatamente, é quase como você vê isso aqui espelhado para baixo, né? Na hora que esse cara aumenta a expressão desse cara, tá? Esse aqui diminui a expressão dele. Não é nenhum espelho, na verdade. É uma barra crescendo e diminuindo mesmo, né? Ali aumentou, aqui diminuiu. Então seria exatamente o inverso. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Mas teria que estar correlacionado inversamente. Aí você tem uma correlação negativa, isso também está me dizendo alguma coisa. O que é não correlacionado ou baixamente correlacionado? Olha esses dois gráficos aqui, ó. Você está vendo que o da esquerda, na hora que ele fez um esforço bom, no final ficou parecendo correlacionado. Eu pedi para... Não deveria aparecer, mas tudo bem. Talvez as taxas de aumento, de crescimento, de diminuição, mas a ideia do não correlacionado... Deixa eu ver se eu tenho outro gráfico que tem menos cara de correlacionado. Eu acho que o outro... Tem um outro que eu tinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem menos cara. Deixa eu ver se tem menos cara. Esse aqui tem menos cara de correlacionado. Deixa eu pegar esse cara aqui só porque ele é importante para mim. Agora eu não sei se ele vai deixar eu... Bom. Ainda tem uma carinha de correlacionado. Mas, bom, eu vou dizer a intenção, para não ter que editar isso on the fly aqui. Mas a intenção seria o seguinte. Por exemplo, vamos supor que esse daqui aumentou e esse aqui diminuiu. Tá certo? Aí, esse aqui diminuiu e esse diminuiu também. Quer dizer, ele não é inverso, ele não é igual, ele é simplesmente completamente diferente. Ou seja, o aumento ou diminuição de um não afeta o aumento ou diminuição do outro. Certo? O scatterplot é melhor, né? Quer fazer? Boa, faz um scatterplot. O Murilo vai fazer um scatterplot. É melhor fazer. Então, se a gente plotar a expressão de cada gene, então tem a expressão do gene A, expressão do gene B. Se a gente imaginar uma expressão positiva, com correlação positiva, o que a gente imagina? Uma reta, né, ascendente, tá? Porque sempre que os valores aumentarem no gene B, vai aumentar no gene A. Então a gente teria isso aqui, ó. Claro que não precisa ser perfeito, mas seria alguma coisa em torno disso. Tudo bem? Uma correlação negativa, a gente veria o contrário. Sempre que a expressão do gene A numa amostra estiver alta, o gene B vai estar baixa. Então a gente teria esse valor aqui, certo? Então quanto mais aumenta no gene B, diminui o gene A. Então essa aqui seria uma correlação negativa. Tudo bem? O que seria a ausência de correlação?
Simplesmente comportamento ao acaso fora dessas duas aqui. Então, em algumas amostras a gente tem expressão alta no gene A, expressão baixa no gene B. Em outras amostras a gente tem expressão alta no gene A, média no gene B, alta no gene A, alta no gene B. Então, os valores acabam se distanciando dessas duas linhas. Tudo bem? Isso seria a ausência de correlação. Então, esses valores aqui tendem a -1. Você já vai falar disso, não? Correlação. Eu acabei falando o valor de correlação, quando você faz a estatística da correlação. Eu não vou falar disso. Não, tá bom. Você pode falar, não. É que Pode falar. Tá. Não, então, se a gente usar algum método estatístico para calcular esse grau de correlação aqui, então a gente tem, o principal é a correlação de Pearson, a gente tem, e essa linha aqui tende a ter uma correlação 1, e essa linha aqui tende a ter uma correlação a -1. Então, correlação próxima de 1 seria positiva, e alta correlação negativa seria próxima de -1. Tudo bem? E aí a ausência de correlação fica em torno de 0. A gente vê. Então, se eu usar esses valores em pretinho aqui, seria a correlação em torno de 0. Ou seja, a ausência de correlação. Tá bom? Claro que isso é simplificar, né? Isso. É isso mesmo. Legal. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente pegou esse cara, e esse cara, por exemplo, eu estou considerando que é altamente correlacionado. Note que aqui eu estou sobrepondo a análise de correlação sobre a interação de proteínas. Tudo bem? Elas estão interagindo e estão altamente correlacionadas. Pensem comigo o que isso está me dizendo. Eu quero que vocês, agora, segunda tarefa, eu quero que vocês me digam como interpretar esse fato. Certo? Duas proteínas que interagem estão altamente correlacionadas e duas proteínas que a gente sabe que interagem, está documentado, estão baixamente correlacionadas. Tá certo? Tarefa 2. Escrevam o que vocês acham que está acontecendo aqui. O que a gente está concluindo disso aí. Certo? Gravar aqui sobre uma pergunta feita, que é... E eu acho que esse exercício é interessante porque gera isso. Não pode haver confusão entre a encomenda da proteína e a proteína está funcionando. O que quer dizer isso? Bom, imagine que eu tenho duas proteínas, certo? Essa de cima, deixa eu usar esse ponteiro aqui, ó. Apesar de que eu gosto de apontar mais, mas você tem essa de cima e vamos dizer que ela está altamente expressa. O gene está altamente expresso, ele está encomendando um monte dessa proteína aqui. Tudo bem? E aqui também está altamente expresso e ele está encomendando um monte dessa proteína de baixo aqui. Então as duas proteínas estão muito encomendadas. Só que na hora que você vai estudar o processo biológico, o pathway, a proteína de cima, na execução, ela inibe a ação da proteína de baixo. Certo? Ou seja, as duas são muito encomendadas, isso não muda a expressão. Porque note que o RNA faz a encomenda. A inibição é feita no chão de fábrica. Na hora que essa proteína entra em ação e essa entra em ação, essa aqui vai e inibe essa. Certo? Aí o que o Murilo chamou a atenção aqui é que a célula pode ter um sistema compensatório. É isso, Murilo? Quando acontece que essa proteína começa a inibir essa, né? Se por alguma razão, né, a célula entender, é isso? Que precisa dessa proteína, ela vai encomendar mais dessa proteína para compensar. E aí no câncer, ele pode usar isso para subverter o processo, né? Essa proteína deveria ser inibida e ele muda o processo aqui para encomendar mais esse cara aqui para compensar a inibição. Tudo bem? Entendeu?
A pergunta é, eu peguei as correlações entre as proteínas, então o que é a minha aresta aqui? Isso é importante porque quando vocês fizerem o trabalho de vocês, vocês vão ter que explicar para a gente o que é a aresta, certo? O que é a minha aresta aqui? A minha aresta aqui significa que a proteína A interage com a proteína B. É um PPI, Protein-Protein Interaction. Sobre a aresta, sobre ela, uma aresta que existe, eu estou analisando a correlação da expressão. Lembrando que aqui não é a expressão diferencial, é a expressão. Eu estou analisando a correlação, certo? Então eu estou vendo que tem aresta que é altamente relacionada e tem aresta que é baixamente relacionada. A minha pergunta é, o que isso está me dizendo? Alguém quer responder? Alguém arrisca tentar um ensaio do que isso está me dizendo? Vamos lá, quem é que pode me dizer o que deveria estar acontecendo aqui? O que isso quer me dizer? Ninguém arrisca? Fala. Novamente, você está confundindo a expressão... Ah, não, tudo bem, tudo bem. Se você está falando, se isso aqui está altamente... Está baixo, por exemplo. Não, se essa daqui tem um nível X e essa aqui tem um nível mais baixo, quer dizer que vai ter mais dessa proteína e menos dessa. Pelo menos na encomenda. Na encomenda vai ter mais e menos. Mas a baixa correlação quer dizer uma outra coisa. O que isso quer dizer? Bom, essa aresta significa que essas proteínas, elas deveriam estar interagindo, concorda? Elas deveriam estar fazendo alguma coisa ali. Um pathway, alguma coisa, em algum momento elas precisam fazer alguma coisa em conjunto ali. Tudo bem? Vamos imaginar que fosse a duplicação da célula. Então, na hora que vai encadeando o negócio, vai passando por várias proteínas e essas duas estão no meio do caminho. Tudo bem? Bom, o que se espera? O que se espera em termos da expressão? O que se espera? O que se espera? O que você acha? Vamos imaginar que eu vou fazer um paralelo, uma metáfora para vocês entenderem. Vamos imaginar que esse pathway, certo? Fosse uma sequência que vai desde o momento que você fez o pedido no Mercado Livre até chegar na sua casa. Então tem que ter a mercadoria na origem é uma expressão gênica, que é a fabricação da mercadoria, certo? Tem que ter o empacotamento, tem que ter pacote suficiente para empacotar, é outra expressão gênica, tá certo? Tem que ter caminhão para levar para o aeroporto ou para levar para algum centro de distribuição, é outra expressão. Tem que ter carro para levar para as casas e tal. Cada uma é uma expressão gênica, certo? Tudo bem? O que significa correlacionado? Semana de promoção no Mercado Livre, estão pedindo um monte de coisa. Tem que produzir um monte de coisa aqui, concorda? E o empacotamento? Tem que mandar fazer mais pacote, certo? E o caminhão? Tem que, né? Mais caminhão, tudo bem? Eu não tô pensando em alguma coisa que diminuiria aí, mas sei lá o que diminuiria, também não sei, mas pode ser que alguma coisa nesse negócio aí tem que diminuir, certo? Mas enfim, as coisas estão todas coordenadas, concorda? Bom, e se eu vou observar o cenário e digo assim, bom, beleza, tem uma correlação, o número de mercadorias e o número de pacotes deveriam estar correlacionados porque um depende do outro. Só que na hora que eu vou observar, eu estou olhando, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou aumentando os pedidos de mercadoria e eu estou diminuindo a fabricação de pacote. Então pode ser que seja inversamente correlacionado, porque... Então tá bom. Então se fosse assim, quando eu diminuo o número de mercadoria, devia aumentar, né? Mas não. Aumentou e aumentou, aumentou e diminuiu. Não tem. O que está acontecendo aqui? Eu estou bagunçando o processo, concorda? Eu estou desarticulando o negócio.
porque devia estar sincronizado. Notem que quando a gente fala correlacionado, não são os valores iguais. Ou seja, não quer dizer que o número de pacotes é igual ao número de mercadorias. Certo? Porque, sei lá, 5 mercadorias podem entrar no pacote. Quer dizer que os crescimentos e as reduções, elas têm que estar sincronizadas, alinhadas. As oscilações. Hã? Tem que ter uma proporção. É aquilo que o Murilo fez ali. No final, você tem que entender uma reta. A reta pode estar mais inclinada, a reta pode estar menos inclinada, isso não é importante. O importante é que vá na direção de uma reta. Certo? Quanto menos você vira uma reta, quanto mais bagunçado você fica, você não consegue, menos correlacionado você está. Tudo bem? Então, qual é... Correlação não significa causalidade. Isso é uma outra confusão. Né? Exato. Então, talvez não seja exatamente o objetivo da aula, mas só para vocês não guardarem esse conceito. Tá? Então, o fato de duas coisas caminharem juntas não quer dizer que uma coisa provoca a outra. A gente só está mostrando que as duas estão caminhando juntas. A gente infere isso em redes biológicas porque, geralmente, genes que estão coexpressos, a célula precisa fabricar os dois naquele momento, então, geralmente está envolvido. Mas isso não se aplica à vida real, por exemplo. A vida real eu falo com outros exemplos além da célula. Tá? Inclusive, tem um site muito bom que se chama Spurious Correlations, né? Que é para provar que correlação não quer dizer... Aí ele mostra... O que eu mais gosto é o número de afogamentos em banheiras por cortina, sei lá, um negócio desse, com aparições de um ator X. O Nicolas Cage em filmes. Elas estão correlacionadas, mas não existe nenhuma causalidade, certo? Tem uma correlação negativa muito famosa que é o seguinte. Eu e o Batman nunca fomos vistos no mesmo local, no mesmo tempo. Essa é uma correlação negativa, muito forte. Agora, se eu sou o Batman, vocês também nunca vão saber. Boa. Você nunca vai contar isso, né? Tudo bem, gente? Então, o que isso está me dizendo aqui? Provavelmente, esse mapa seria um mapa de uma situação com uma doença. Concordam? Por quê? Porque se não houvesse a doença, genes, proteínas que interagem, elas deveriam estar correlacionadas, certo? Mas se você tem uma mutação, um câncer, o que está acontecendo? O que estava no plano de ser correlacionado, certo? Por uma mutação ou por uma mudança, não está mais, bagunçou. De uma certa maneira, é como se aquela doença mudou a via. Então, em alguns artigos, você vai olhar a palavra rewiring. Quer dizer que ele não está mais usando essa via e vai usar uma outra. Por que não está usando essa via? Porque apesar da interação existir, se você não correlaciona a produção das proteínas, não vai funcionar. Certo? Tudo bem? Vocês entenderam? Entendeu? Você está na dúvida se você entendeu ou não. Entendeu? Já estou entendendo isso tudo. Então, uma coisa que vocês precisam entender é que quando você tem uma doença, isso não é perfeito. Tá? O que quer dizer isso não é perfeito? Ah, André, mas se não está correlacionado, mas vai ter hora que vai funcionar, porque vai ter hora que os dois vão estar ativados, vai ter hora... Vai! É por isso que é uma doença, certo? Isso não vai funcionar perfeito. Mas quer dizer que não é mais uma via, vamos chamar assim, confiável. Ela não vai funcionar direitinho porque as correlações estão bagunçadas ali. Vocês entenderam ou não? Vocês precisam entender isso. Que isso é a base de muita análise, certo? Aí vocês vão achar artigos. Deixa eu só mostrar, isso aqui é uma curiosidade. Esse aqui é um artigo, Network Basic, que ele usou exatamente essa técnica que eu mostrei para vocês, tá certo? E eu acho interessante porque esse artigo é altamente citado, isso aqui é só uma curiosidade. Quem nunca usou, esse Litmaps, ele é um software que você coloca um artigo e ele mostra a rede de citações desse artigo, dos artigos mais relacionados. Isso é uma outra forma de rede, é uma rede de citações. É só para dizer aqui, você consegue ver a galera que derivou
daquele artigo original. Esse artigo aqui é muito citado, tá, gente? E olha só o que ele fez. Ele fez exatamente isso, olha só. Ele pegou, essa aqui é o PPI, tá vendo ali? É a interação entre as proteínas, certo? O que é isso aqui? É o Gene Expression Profiles, certo? Note que não é o Differential Expression, é o Expression. Aí você vai falar, mas André, ele dividiu aqui em 2 grupos, vamos chamar assim, né? Aqui a gente vai entender porque tem 2 grupos. A gente pode considerar, inclusive, o azul controle e o rosa, a gente pode considerar, vamos chamar assim, experimental. Não tem problema. Mas ele não vai fazer expressão diferencial. É isso importante vocês entenderem. O que ele faz? Ele vai... o que ele vai fazer? Do mesmo jeito que a gente associou a expressão diferencial aos nós, certo? Ele não está associando a expressão diferencial, ele está associando a expressão aos nós, certo? E ele agora vai analisar, a ilustração dele não está bonitinha como a minha. Ele vai analisar, a correlação de expressão, tá certo? Ele vai analisar a correlação de expressão nas interações, e se não houver correlação de expressão nas interações, ele corta ele diz assim, esta interação não está acontecendo. Porque apesar das proteínas interagirem, não há correlação da expressão, certo? E aí, o que esse artigo faz? Ele vai olhar os módulos de um tecido saudável, por exemplo, e os módulos de um tecido cancerígeno. E vai estudar como é que houve essa mudança, essas novas rotas criadas pelo tecido cancerígeno. Que essas novas rotas são o quê? São coisas que trajetos que deveriam estar acontecendo e que não estão, ele corta, tá? Esse artigo aqui, que é esse segundo artigo, eu estou mostrando a relação entre os dois, o Chuang e o Taylor. O Taylor, ele também usa essa técnica de colocar as expressões sobre as redes de interação de proteínas, tá certo? Agora ele faz uma análise diferente. Ele vai olhar o seguinte, ó, dados, isso aqui, olha, são genes, tá? Eu acho que esse BRCA aqui, o Murilo já mencionou em alguma aula, não mencionou? O BRCA? Gene? É. Acho que sim, é um gene que está envolvido com o dano e o reparo no DNA. E ele é um principal causador de câncer de mama hereditário. E câncer de mama em homens também. A mutação nesse gene leva a uma deficiência no reparo, o DNA acumula mais mutação, e aí, em teoria, aquela célula tem uma predisposição maior a ter câncer de mama, a gerar câncer. Legal. Principalmente câncer de mama e ovário também. O BRCA2, que é o irmão dele, é mais pro ovário. Ele fala do BRCA2 aqui em algum lugar também. E aí, o que ele mostra, primeiro, ele está analisando isso aqui e está dizendo que esse cara ele é um hub. Então, note que agora a gente está ligando as coisas de redes complexas com as coisas das redes. Ele não só tem essa função, como ele falou, mas ele ele se liga com muita gente. Ele é um hub. Tá vendo? Ele é um hub. Aí, o que esse cara fez? Você está vendo o da esquerda? O da esquerda é um tecido normal. Certo? E essas arestas amarelinhas significam que a interação entre as proteínas casa com a coexpressão, a expressão, como é que se diz? A correlação entre as expressões, certo? Esse aqui. Esse aqui não, na verdade os dois têm câncer, desculpa. Os dois têm câncer, tá certo? Só que esse da esquerda é um câncer que depois ele se curou. Bom desfecho. Teve um bom desfecho, exatamente. A medida dele é que nos 5 anos seguintes, o paciente estava ok. Esse aqui teve um desfecho ruim, quer dizer que o paciente morreu, certo? Com esse câncer. O good outcome e o poor outcome. E aí, o que ele está se perguntando é
como essas duas redes elas se diferenciam. Aí notem que aqui ele tem arestas vermelhas, que são arestas, que são relações entre proteínas, mas que a correlação entre esses nós não há correlação. A correlação bagunçou. Então, o que ele está mostrando é que um câncer que... nesse artigo, ele está tentando encontrar métricas que consigam medir o desfecho daquele câncer, certo? E ele está olhando que quando você tem problemas aqui nesse BRCA, né, problemas de conexões aqui, você pode ter uma tendência a não ter um bom desfecho do câncer. Ele também está analisando o SP1, que eu não lembro também o que é, ele fala lá. É o fator de transcrição. Então, ele faz isso e depois ele faz outras análises com módulos, mas eu não vou entrar em detalhes porque nós estamos indo na direção de encerrar, né? Aqui tem uma comparação que, na verdade, o GPT me ajudou nesse negócio aí, mas eu quero chamar a atenção só o seguinte. Então você usa o chat GPT, eu também posso usar. Depende, certo? Porque olha só, aqui eu estou usando ele porque eu tinha que rapidamente produzir essa tabela para uma aula, certo? Eu não estou fazendo uma pesquisa científica aqui, certo? E aí eu olhei a tabela, eu vi o que ele escreveu, eu tinha lido os artigos e eu vi que faz sentido. Ele está comparando os dois, tá certo? Mas cuidado quando vocês usarem, tá? Porque não é para fazer o chat GPT fazer o trabalho que vocês têm que fazer, que é de ler o artigo, entender o que ele está fazendo e fazer as comparações, senão você pode perder essa capacidade, certo? Olha, aqui só para concluir rapidinho, há outras formas de rede, tá? Tem uma equipe aqui que vai trabalhar com uma rede assim. Você pode fazer uma rede puramente de correlação de expressão, puramente. Você esquece as interações entre as proteínas, cada nó é um gene, certo? E você vai analisar as correlações. Então, se tiver uma alta correlação de expressão, positiva ou negativa, eu crio uma aresta. Se tiver uma baixa correlação, eu não crio a aresta. Esse tipo de rede, ele serve para outros tipos de análise. Por exemplo, eu posso analisar como esses caras estão se coexpressando, independente de eles fazerem parte de algum pathway ou de alguma outra coisa. Isso pode me fazer identificar coisas que estão trabalhando em conjunto que eu não estou visualizando nos pathways que estão lá documentados ou nas funções biológicas que estão conhecidas, tá certo? Tem uma equipe que vai fazer esse tipo de análise e ela é bem interessante também, tá certo? E também, teoricamente, a gente poderia fazer uma correlação da expressão diferencial, tá? Que é a mesma coisa, só que ao invés de ser a expressão, é a expressão diferencial. Eu vou ver se a expressão diferencial está correlacionada ou não, e eu posso construir uma rede de correlações de expressão diferencial, tá certo? Mas eu vou deixar esse para a próxima aula. Depois tem umas coisas que eu não mostrei aí, que são os casos de estudo, tá? E é isso, gente. Por hoje, nós encerramos nessa parte, tá? Valeu.